Olá, fala empreendedores e futuros empreendedores. Muito boa noite a todos. Estamos para o nosso quinto episódio do Fala Empreendedor da terceira temporada. Primeiramente, é uma honra estar entrando nos seus meios eletrônicos, mas você que está tendo o primeiro contato com o Fala Empreendedor, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Cleiton Carlos Ferreira, sou contador empresário no ramo contábil e sou o apresentador do Fala Empreendedor. Nossa história começou há 2 anos atrás. Um vendedor de docinho me desbloqueou em uma venda, saindo de um estabelecimento lá na Trindade. Ele, com o poder da sua venda, de ele ter uma comunicação impressionante, tá vendendo todos os dias ali, ele conseguiu me desbloquear numa venda. De lá para cá, a gente já fez diversos programas, onde o vendedor de docinho, Everton Suíta, foi o nosso primeiro convidado. E chegamos na nossa terceira temporada e já estamos no nosso quinto episódio. Então, primeiramente, é uma honra. Mas hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui Maxson Vieira, um cara aí fora da curva, que também a gente se conectou por um evento aí de network e também de mentoria. E hoje ele é especialista em mentoria e estamos dividindo aqui a mesa. Mas me conta, Maxson, quem é o Maxson? Fala Cleiton, fala pessoal. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, cara. Gente que eu acompanhei o início do Fala Empreendedor, a gente estava lá no mesmo grupo das mentorias. E quem é o Maxson? O Maxson é eu vou falar o que uma vez um ex-chefe meu falou para mim, que nunca tinha conhecido alguém tão empreendedor quanto eu. E eu, de fato, eu gosto de ser empreendedor, mas eu sou mesmo, aprendi a me considerar como filho de Deus, primeiro de tudo, né? E herdeiro do reino. E com isso, eu posso dizer que eu levo a minha vida empreendendo. Então eu comecei cedo, cara. Comecei com 9 anos de idade. Lembro até hoje, meu primeiro dia de trabalho. Minha família, o meu irmão tinha começado uma fábrica de gelo e era dia de Corpus Christi, feriado. Eu já comecei trabalhando no feriado sem receber feriado. Trabalho com a hora 100%. Ele falava, ó, minha hora de 100%. Não, falava não fala. E... Rapaz, eu fui no Corpus Christi pequenininho, cara, 9 anos de idade. E antes disso ainda, para não dizer que antes disso eu saía para vender camarão com meu pai. Então, peraí. Volta um pouquinho. Você é manezinho, então. Eu sou manezinho. Sabia que tu é um dos... Eu acho que só 3 ou 4 manezinhos passaram aqui pra essa mesa. Não, Floripa é Ilha dos Gaúchos. A maioria foi gaúcho. Não foi gaúcho. Mas isso é normal, cara. Mas eu sou manezinho. Comecei aqui vendendo camarão e peixe com meu pai, cara. A gente saía, meu pai tinha um Corcel. Carro da época. A gente botava isopor, isso aí. Olha o camarão. E eu vendia os camarões, cara. E ali meu pai me ensinou a vender. Me ensinou a aprender, a empreender. E o pai trabalhava muito, ele também era militar da base aérea. Então, para tu ver, cara, minha vida já começou olhando, aprendendo, vendo meus pais trabalhando. Minha mãe era cabeleireira, então sempre... E aí, cara, a fábrica de gelo começou a prosperar. E eu continuei ajudando e tal. Ali, quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a mexer na parte administrativa também, na parte de venda. E quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, teve uns concorrentes da fábrica de gelo que começaram a meio que atacar a gente. Botar o preço lá embaixo, querer fazer com que a gente fechasse. A gente era já o segundo maior da grande Florianópolis, porque a gente só perdia para Gelotim. E não pode citar o nome. Então, cara, o processo é para ti. Não. Aí a gente começou a receber uns ataques de outras pessoas, inclusive não era deles, de outros concorrentes. E eu vim com uma estratégia de marketing, assim, sentei com a família toda, ou a gente faz tal negócio ou a gente vai fechar. Cara, a gente fez uma estratégia de marketing, a gente comprou vários caminhões de freezer, começamos a espalhar por Floripa toda,
nos postos e tal. E ali foi onde a gente conseguiu valorizar a nossa empresa e a gente conseguiu fazer uma venda boa, inclusive para a Gelotin, para os donos da Gelotin, uma venda boa, muito boa, por causa dessa estratégia de marketing. Aí me aguçou a questão de empreendedorismo, né? Que a gente começa a ver na veia isso. Aí, segundo a gente vendeu, eu comecei a trabalhar justamente em uma empresa de terceirização do próprio dono que comprou da gente. Peguei muita bagagem administrativa ali, aprendi muito naquela empresa, como CLT. E aí a veia empreendedora é engraçado, né, cara? Eu sempre falo, no meu MBA, eu tenho um MBA de gestão 3.0, que é uma gestão humanizada. E ali a gente fala sobre perfil empreendedor. Que o bom funcionário é aquele que tem um perfil empreendedor. Porque o perfil empreendedor é aquele que entende que o empreendedor investe, entende que o empreendedor tem os custos dele de aluguel, e ele vai suar a camisa, ele não vai só vestir a camisa, ele vai realmente suar a camisa. Então a gente fala que justamente o perfil empreendedor é aquele perfil que visualiza e consegue fazer mais pela empresa porque ele não é que não está ligando para o salário, mas o salário é só um resultado do esforço dele, né? E eu sempre fui assim, cara. E aí ali eu aprendi muito administrativo, eu acho que um ano depois eu já fui promovido, em seguida recebi outra promoção, participei da certificação da ISO, na época na empresa, outra bagagem gigante que eu tive, fui auditor da ISO ali. E aí eu fui empreender novamente, né? Porque é aquela via. Só que Agora eu quero algo meu. algo meu. Não fiz pesquisa certa. E o que aconteceu? Quebrei. Isso foi em que ano? Cara, 2003. Eu tinha 23 anos. Quantos anos tu tem hoje? 44. 21 anos atrás. Vou te ver, cara. E aí eu quebrei porque eu fui através de amigo, isso, aquilo, não fiz a pesquisa. E aí eu aprendi, né, cara? Eu aprendi que tinha que fazer pesquisa, e aí eu comecei a buscar conhecimento. Então tudo isso eu fui criando minha bagagem, começando a ver e tal. Comecei a trabalhar de novo com o meu irmão agora em uma transportadora. E aí depois eu fui sócio do meu irmão. A gente tocou a transportadora por um bom tempo, depois eu saí. Aí fiz consultoria, prestei consultoria para a transportadora como PJ, no caso, né? E aí eu resolvi mais uma vez empreender e hoje eu estou com 3 empreendimentos voltados para quê? Justamente no que eu percebi que o empreendedor ele tem mais carência e que é o que faz mais o seu negócio não prosperar. Maxon, vamos lá. Você falou da questão de quebrar. A gente estava até comentando uns episódios atrás que a gente, hoje, se fosse para fazer negócio, eu faria negócio com uma pessoa que já quebrou. Não com uma pessoa que está começando. Porque não vive as experiências e às vezes vive muito no oba-oba. Porque não tem essas linhas de engrenagem de uma derrota. Exato. Porque para vencer, tem que saber ser derrotado também. Naquele momento que você teve aquela frustração de estar falindo a sua empresa, aonde que foi a válvula de escape para recomeçar em um negócio novo? Pergunta. Válvula de escape, cara. A fé. É o passo de fé, né, cara? Eu digo que o empreendedor é o cara que vai sempre, é o cara que mais dá passo de fé em toda a cadeia produtiva. Porque é o cara que ele não sabe o que vai vender amanhã, ele não sabe quanto que o governo vai cobrar dele de imposto, porque de uma hora para outra pode mudar, mas ele quer fazer mudança na vida dos outros, cara. E claro, na sua própria vida, né? Não pode ser hipócrita. Então, o empreendedor que diz assim, não, eu só quero mudar a vida. Cara, mudar a vida dos outros é o principal. Mas não pode se esquecer da sua própria vida, senão tu vai acabar sendo
abrindo uma ONG, né? E assim, cara, a minha vontade de mudar a vida dos outros e de poder fazer diferença na vida dos outros foi a principal. Eu fico. Eu sou um cara que eu fico muito angustiado de viver na mesmice. Por exemplo, quando as épocas que eu trabalhei como CLT, se de 2 em 2 anos eu não pudesse, ou um ano, eu não pudesse aumentar o meu nível, eu ficava angustiado. Ficava angustiado. Eu provavelmente daí eu ia sair, eu ia buscar alguma coisa desse tipo, né? Então, o que foi minha válvula de escape para poder recomeçar? Essa vontade de fazer diferença na vida dos outros e na minha própria vida. Isso que foi a minha válvula de escape. Maxon, mas me diz uma coisa, quando você quebrou ali pela primeira vez, qual foi o seu estralo, assim, voltando até um pouco dessa pergunta? Eu preciso recomeçar. Porque hoje muitas pessoas, inclusive, estão em casa e não sabem por onde começar. Ou por onde recomeçar. Aonde que você viu assim, cara, eu vou ter que começar do zero novamente. Mas a gente nunca começa do zero, a gente já começa com a bagagem de alguns conhecimentos que a gente teve lá atrás. E aí Maxon, viu? Vou começar por aqui. Aonde que foi? A gente tem até um quadro aqui, comece pelo porquê. Por que você começou novamente? O que te fez entrar no seu propósito de um novo negócio? Sim. O que me fez começar de novo foi mais uma vez, eu não queria ser CLT. Nunca quis. Até eu brinco que as pessoas falam que querem se aposentar. Eu não quero me aposentar. Eu quero diminuir ritmo de vida. Então eu nunca quis ser CLT. Então esse meu propósito de não ser CLT, não que nada contra, a gente precisa, inclusive, né? O empreendedor precisa. Mas é um negócio que está na veia. Como eu falei, a minha mãe era cabeleireira. Meu pai, além de trabalhar como militar, era empreendedor, vendia camarão, né? Meus irmãos sempre empreendendo, e isso veio na veia. E era um negócio que eu sempre curti. E eu vejo como um estilo de vida, digamos assim. Cara, e aí quando eu quebrei, eu disse, não, peraí, onde que eu errei? Onde que eu vou recomeçar? Talvez tenha sido essa a tua linha de raciocínio. Como que eu vou recomeçar? Cara, onde que eu errei? Eu não fiz pesquisa, eu não fiz planejamento, eu não fiz eu não fiz um plano de negócio. Onde que eu vou? Primeira coisa, que eu não recomecei do dia para a noite, né? Demorei anos para recomeçar. Eu fui de novo para a CLT, eu fui de novo trabalhar com meu irmão como empregado, e eu levei um tempo para recomeçar. Então eu fui buscar conhecimento. Primeira coisa. Bom, eu tenho que recomeçar. Eu quero ter a minha empresa. Eu quero ter os meus empreendimentos. Eu tenho que buscar conhecimento. E aí eu fui buscar conhecimento, fui terminar a minha faculdade, que eu estava enrolando com a barriga, e aí é uma grande característica de quem não prospera, fica enrolando com a barriga as coisas que tem que terminar, que é a tal da procrastinação. E eu faço um meia-culpa que naquela época eu ficava enrolando com a barriga, cara. E aí o que falta? Falta conhecimento. Na hora que tu precisa, faltou conhecimento. Na hora de tu aplicar, faltou conhecimento. E eu não tinha conhecimento. Disse, não, pera. Então eu vou terminar o que eu tenho que terminar. Fiz mais um MBA. Um MBA de inovação, liderança e gestão 3.0. Fiz já 3 MBA. E aí sim. Aí sim eu fui para o empreendedorismo e empreender para poder suprir. E aí dizem que o propósito vem, né, e eu concordo com isso, justamente de onde tu mais foi pego na vida durante a tua carreira, tua vida, né? E aí eu fui justamente na área para ajudar empreendedores. Porque eu via que empreendedores cometiam o mesmo erro que eu. Primeiro, falta de conhecimento.
não tinha planejamento, não tinha pesquisa, não tinha uma visão de mercado. Então, tudo isso eu aprendi terminando a minha faculdade, botando em prática o que eu fiz. Segundo, soberba. Eu admito, cara, eu fui soberbo. Porque quando não busca conhecimento, quando tu não admite que outras pessoas sabem mais do que tu é soberbo. Tu é soberbo. E é difícil, talvez quem vai ouvir isso... A soberba antecede a queda. Na Bíblia. E aí, hoje, alguns anos atrás, eu busco hoje, inclusive, conhecimento da Bíblia. E isso que me leva a ir cada vez mais à frente. Que aí, além do meu conhecimento técnico que Deus me proporcionou, e eu digo que Deus, por mais que eu não era totalmente entregue a Deus, mas Deus me proporcionou isso para o que hoje eu possa usar, eu hoje também busco conhecimento espiritual, porque isso é essencial. A gente é espírito, alma e corpo. Maxon, sabe que nós estamos no 5º episódio. Nessa temporada, a maioria dos convidados são convertidos, inclusive temente a Deus. Já na igreja, inclusive o nosso último episódio foi com o pastor Lucas Caminati. Sim. Então, assim, o que eu vejo nesse cenário? Que antes eu estava lá nos últimos 2 anos estudando muito livros, lendo livros de desenvolvimento pessoal, livros para aumentar os meus resultados, e eu vi que estava faltando o principal pilar da ponte para eu passar, que era ter o conhecimento da palavra. E aí agora eu não consigo mais estudar alguns livros de desenvolvimento pessoal e estou totalmente mergulhado na palavra. Só que eu vi o quê? Que na palavra, esses autores desses livros de desenvolvimento pessoal pegaram engrenagens dentro da própria Bíblia. Que a Bíblia tem todos os ensinamentos. Então hoje, se tu for pegar os principais... Quem você citou ali? Os principais pessoas que tiveram algum problema resolvem o problema de outras nações. Vamos tirar aí o exemplo de José. José foi quebrado em todas as áreas da sua vida. E aí ele teve o quê? A reconstrução e a edificação de outras pessoas em grande escala. Porque quanto mais a gente tem problema e a gente souber resolver os problemas das pessoas, a gente vai ter o quê? Mais baseamento para vir novas pessoas para a gente resolver o problema daquelas pessoas. Então eu vi esse cenário da circunstância da Bíblia, de tudo que a gente precisa, tudo que a gente tem ali na nossa mão. E a gente viveu lá em 2023, quando a gente, por coincidência, a gente se conectou ali num grupo de WhatsApp, a gente teve encontro, só que a gente não estava junto. O primeiro encontro eu fui e você não foi. E o segundo encontro tu foi e eu não fui. Entendeu? Então, e a gente ficou ali naquele laço daquele grupo. E do nada a gente se conectou. Nem me recordo como a gente se conectou. Mas bem provável que foi na igreja. Na igreja. E aí agora, tu já tá aqui, a gente já tá se conectando em outros lugares ali fora da igreja e de outros eventos. Inclusive vamos fazer um evento agora junto, dia 15 de março. E ele será o nosso palestrante lá. Mas vamos dar uma ênfase. Como foi esse cenário dessa transformação sua, que também é uma transformação precoce, de 2 anos aí, que agora tu tá ajudando a treinar novas pessoas. Como é que foi esse treinamento aí? Cara, tu falou tudo. A Bíblia é o manual da vida. A Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Billy Graham, hein? Né? Então, cara, só que o que acontece? Muita gente que hoje tem prosperidade, eles estudam a Bíblia a fundo e pegam os códigos da Bíblia. Pegam como que a Bíblia transfere isso. E isso é importante, cara, porque a própria palavra já fala que a gente tem que ter conhecimento, né? A gente tem que buscar o conhecimento. Então a gente tem que se aprofundar. E a gente ficar no raso em qualquer conhecimento, seja conhecimento técnico, seja conhecimento espiritual, cara, isso aí tu vai viver no raso e é como se tu estivesse em cima do muro na hora de tu fazer uma escolha. Viver no raso.
Porque, na verdade, tu não tá te aprofundando no que tem que ser aprofundado. E eu sempre busco me aprofundar. Nessa transição, quando eu finalmente me converti, né? Me converti, eu sempre fui um cara, eu nunca fui um cara, eu sempre busquei a Deus, por mais que eu tive desvios na vida, eu sempre fui um cara que busquei a Deus, mas estava me faltando algo. Foi algo que eu não estava numa fase ruim, assim. É, engraçado que hoje eu até digo que eu não estava numa fase ruim, mas depois que tu conhece a Cristo de verdade, tu vê como tu tinha que melhorar. Porque é incrível como a mudança. E aí, cara, eu comecei a me aprofundar na palavra, me aprofundar espiritualmente, me aprofundar de forma de conhecimento. Como que eu entrei na área de mentoria? Porque justamente eu fiz consultorias, eu via que as pessoas, os empreendedores que eu fiz consultoria, eles. Onde que eles pecavam? Não era no negócio, não era nas contas que eles estavam pecando nas consultorias. Quando eu via nas consultorias. Eles pecavam na vida pessoal deles. Como a grande máxima, o CPF deles estava tão fraco que o CNPJ deles já não estava mais forte. Então eles pecavam dentro de casa com as suas esposas, eles pecavam que eu digo porque a palavra Desonravam. pecar às vezes traz uma conotação espiritual, mas nesse caso eles pecavam de forma, eles deixavam de ser bons esposos, bons maridos, eles deixavam de prover como líderes dentro de casa. E o que isso trazia? Traz como reflexo uma empresa totalmente fraca. Todas as empresas que eu fiz consultoria tinha esse cenário. Todas. A um ponto que eu já não conseguia ter resultado como consultor, porque os empreendedores, os empresários não queriam mexer no seu pessoal. Entendeu? E aí eu assim, não, pera. Não adianta, cara. Não consigo fazer um negócio, eu não consigo entregar um negócio pela metade. Vamos trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar a parte pessoal dos empresários. Então, por isso que hoje, por exemplo, eu tenho 3 empresas. Qual o tipo de empresas que tem para ficar claro que quem está em casa? Então, hoje eu tenho 3 empresas. Eu tenho um instituto de treinamento, onde desse instituto de treinamento a gente faz palestras, a gente faz treinamento para empresas e a gente faz até terapia. Porque as pessoas elas têm que ter a sua mente limpa para poder trabalhar tanto o seu espiritual, para poder trabalhar o seu dia a dia dentro de casa. Então, eu fui a fundo e me tornei master em PNL, por exemplo, programação neurolinguística, para entender o comportamento das pessoas. Então, hoje é engraçado, porque meia hora de conversa com uma pessoa passa milhões de coisas na minha cabeça sobre aquela pessoa. Então, eu consigo realmente fazer uma entrega do lado pessoal e trazer resultados para o seu lado profissional. Hoje eu até aproveitando esse gancho teu aí, eu vi uma frase de um pastor, eu não me recordo qual, que ele falou bem assim: pensamentos não resolvidos e não edificados viram o quê? Escravo das emoções. Quando Exato. a gente não resolve os nossos pensamentos. Exatamente. Porque a nossa batalha, na verdade, está sempre com o quê? Com os nossos pensamentos. A gente vive o nosso autossabotagem por coisas que a gente imagina que nem aconteceram ainda. E se a gente for lá na palavra, não andais aflitos por coisa alguma. Se eu não me engano é Paulo, né? Paulo que fala isso. Então, quando a gente batalha muito com os nossos pensamentos e não resolve aqueles pensamentos, a gente cria coisas que a gente nem vão acontecer. E aí a gente acaba prejudicando o quê? A nossa casa, a nossa família, os nossos Exatamente. negócios. E Paulo fala também para a gente transformar a mente. Romanos 8:28, se eu não me engano, né? 12:2. Transformai a vossa mente. Entendeu? Então eu fui a fundo para entender o comportamento das pessoas. E aí a gente vê como as pessoas que, por exemplo, o pessoal que foi estudar e criou PNL e tal. Cara, comportamento tudo tá na Bíblia.
Tudo está na Bíblia. Só que eles vão lá e fatiam e vão aprofundar nisso aí. E é bênção, cara, porque hoje eu consigo identificar falhas de comportamento que trazem malefícios para suas empresas. E isso é fruto do maligno. Vamos lá, vamos trazer, porque tudo a gente. Então o empresário, por exemplo, veja bem, chega no empresário, quantos empresários que tu conhece, tu te conecta com dezenas, centenas, que chega nas suas empresas brigando com os funcionários. É um comportamento mental saudável? Não é, cara. Não é. Então isso aí é destemperança do comportamento que vai trazer malefício para o seu dia a dia, não vai começar a fazer com que a empresa não dê resultado e vai ficar... Enfim, isso aí é uma bola de neve. Então a gente busca, estava falando sobre sentimentos, os pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram resultados. Sempre assim. Então a tua vida foi feita de marcas. Essas marcas são de laços que tu tem com as pessoas durante a tua vida toda. E essas marcas, elas são necessárias. Semana passada teve um irmão que perguntou assim para mim, eu estava conversando sobre PNL com ele. Ele assim, tá, Marcos, então me pergunta, tem como não ter trauma? Eu disse, não. Não existe a possibilidade de tu não ter trauma. E detalhe, a gente sempre vai sentir traumas novos. Exato. Tem coisas que as coisas vão acontecer, vai acontecer coisas na nossa vida que vai acontecer que a gente não vai ficar feliz. O trauma é necessário. Se não fosse um trauma, tu não estaria andando até hoje. Ou a criança anda como? A criança anda... A partir de uma queda. A partir de uma queda. O trauma é necessário, só que tu tem que dominar os sentimentos que causam aquele trauma. Cara, isso envolve para todas as áreas da nossa vida. Tudo. Porque já diz assim, ó, empreendedor. A gente precisa sentir dor novas. A gente precisa romper coisas novas. E, na verdade, o trauma, pelo que tu estás me dizendo, inclusive tu é especialista nisso, pode dizer muito melhor, que o trauma é um crescimento. É o crescimento. É o crescimento. Só que o que acontece? Tem duas saídas para tu ter uma visão daquele trauma. E os especialistas não gostam nem de falar de trauma, tá? Porque trauma é... Eu falo. Trauma, a gente tem que desmistificar palavras também. Tá? Cara, ou tu escolhe o lado bom, ou tu escolhe o lado ruim. O que as pessoas estão fazendo é que as pessoas estão numa visão de só escolher o lado ruim de algo. O que a gente faz, por exemplo, em uma terapia? A gente revive aquela causa que aconteceu, aquele trauma, revive e mostra o outro lado para a pessoa. Só que existem técnicas, porque isso não vem do cérebro racional. Tu tem que trazer isso para o cérebro irracional, né? Porque 80% das tuas ações do dia a dia, elas são feitas pelo teu cérebro irracional, que é o límbico, sentimento, e o reptiliano da segurança. O racional, que é o que a gente faz, ó, eu venho aqui e pego uma caneca. Tô racionalizando isso. Isso aqui é só 20% das coisas que eu faço. Olha só que louco, né? Porque tu gerou uma curiosidade que se a gente voltar lá nos primatas, o homem é muito... Ele, como pode dizer pra ti, ele é muito instinto. Aconteceu uma situação assim até interessante no dia de ontem, que um amigo meu, ele tá tentando querer conversar com a menina, né? E ele chegou outro homem próximo daquela menina e ele já olhou assim, ó. Olha, ele tá dando em cima dela, tu viu? Por que o homem é tão primata a partir do momento que ele vê um homem e uma mulher e ele se sente ameaçado quando outro homem chega ali, mesmo que não tenha um interesse? Porque se a gente for parar pra pensar, tu tocou um assunto lá no início, do gelo, que começaram a atacar os teus negócios, os negócios de parentesco seu. Então, o homem, ele tem que ter o quê? Olha só o papo onde que a gente vai chegar agora. Massa. Tem tempo? O homem, ele é tão primata, às vezes, por ele se sabotar com os pensamentos dele e atrair aquilo que ele não quer. As coisas nem aconteceram.
Nem aconteceram. E aí o que acontece? Ele coloca aquela energia naquele local de uma Perfeito. coisa que nem vai acontecer ainda. Perfeito. Mas ele botou a pessoa no colo disso, levando isso para os negócios. Tem muitas coisas que às vezes tá lá para estourar a bomba, só que a gente antecipa a bomba que está estourando. E em vez de a gente resolver o problema, a gente coloca o quê? Gasolina no problema. Exatamente. E aí muitos empresários acabam não tendo o quê? Não sendo forrado nas emoções e estando preparado para tracionar e resolver o problema. Porque eu e você somos o quê? Pagos para solucionar problemas. Exatamente. E as pessoas, às vezes, o que acontece? Eles acabam botando mais gasolina no problema. Por que tu vê assim com esses homens que não são posicionados como homens, que não sabem se posicionar e acabam perdendo situações, oportunidades na vida por uma falta de posicionamento? Cara, posicionamento, cara. Posicionamento acaba com almas, acaba com casamento, acaba com empresas. O posicionamento é falta de direção. O posicionamento, falta de posicionamento é falta de direção. Quando tu não tem uma direção certa do propósito, do teu propósito, dos teus princípios, tu não tem posicionamento. Então, posicionamento, quando tu é posicionado, tu tem princípios, direção e tu sabe qual o objetivo que tu quer chegar. Quando tu é posicionado, tu sabe exatamente onde tu quer chegar e de que forma que tu vai fazer isso, né? Agora, talvez tu não saiba o caminho. E aí é o passo de fé. Esse caminho, ele vai ser traçado ao longo da vida, ao longo do tempo. Tu precisa saber onde que tu quer chegar. E aí esse onde tu quer chegar ali, onde que tu estava falando, que às vezes a gente visualiza o lado negativo, quando tu olha o lado negativo, tu tá visualizando o quê? Tu tá visualizando o destino ruim, ao invés de tu visualizar o destino bom. Para onde que a tua vida vai caminhar? Ela vai tender para o destino ruim, sendo que Deus está aqui te colocando para o destino bom. O caminho de Deus está aqui, ó, para o destino bom. E tu começa a visualizar o destino ruim por causa de medo. Um medo inexistente. Um medo que não é precaução, é um medo inexistente, uma visão que tu tem. Aí tu começa a visualizar e o teu caminho começa a tender para isso. E aí por que a gente visualiza isso? Por causa de experiências. Traumas não resolvidos. Exatamente. Porque o teu límbico, ele tem um sentimento ruim. Tu gerou um sentimento ruim em alguma ocasião da tua vida. Olha só o que a gente está falando aqui, pessoal. O que tem a ver isso com empreendedorismo? Pensamentos não resolvidos destroem negócios. Pensamentos não resolvidos destroem negócios. E é por isso que eu bato tanto com relação à mentalidade. Fora espiritualidade. Tá? Porque, e aí eu falo, Vale do Silício. Tá? Vale do Silício. 80% das empresas do Vale do Silício hoje cobram dos seus CEOs um posicionamento espiritual. Tá? 80% das empresas do Vale do Silício cobram dos seus CEOs que ele tem que ter um aprofundamento espiritual. Para tu ver como isso é importante. Uau, essa informação eu não sabia, tá? Para tu ver como isso é importante. Tá? Então eu não vou nem chegar, porque às vezes as pessoas veem como um bloqueio isso. Agora, quando a gente parte para a parte mental, para a parte comportamental, tá? A gente vê como isso é importante justamente para os negócios. O sentimento que eu estava falando, o sentimento ruim, ele gera no cérebro de segurança, o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primário que a gente tem, ele gera nesse cérebro de segurança bloqueios. Então, inconscientemente, tu não pensa nisso, mas inconscientemente
tu vai dar passo para trás. Tu não vai querer fazer fazer um negócio, tu não vai querer fazer um projeto. Inconscientemente, tu vai dizer, não, eu acho que aquilo ali não vai dar certo, não. Mas por quê? Porque por causa de algo que está esquecido na tua mente, na tua mente racional. Sabe aquele Divertidamente? A briguinha das nossas emoções. Aí não tem um pessoalzinho que fica com um aspirador lá puxando. Aquele ali é o cérebro inconsciente, cara. Ali que fica o inconsciente. Os dois são fantásticos, inclusive. Eu vi esse filme, foi muito interessante. Eu vi recente os dois, né? Que eu nunca tinha visto esse filme. Todo mundo comentava dele. Inclusive, grandes coaches, grandes treinadores abordaram muito esse filme agora recente, daquela briga das emoções. Porque é exatamente isso que acontece. A gente sempre nos auto-sabota. A guerra, na verdade, é contra a gente mesmo. É contra os nossos atos. Contra as coisas que a gente dá legalidade a isso. Até diz, né? Porque eu passei semana passada em Joinville, passei 3 dias lá inclusive com uma mulher muito abençoada, a Zena, e ela falava muito isso, da questão que os problemas, a gente mesmo se coloca neles, a partir do momento que a gente dá legalidade com a carne pecaminosa. E aí a gente cria esses próprios traumas. E aí acontece, as emoções ficam todas afloradas. Porque tu vai lá no teu banco de dados e vai pegando todas as coisas ruins que você cometeu. E aí o que acontece? Eu não conseguia desempenhar um bom trabalho em alguns momentos da minha vida. Exatamente. Não conseguia potencializar o meu negócio. Exatamente. Não conseguia potencializar os meus hábitos para aumentar a energia. Ah, mas por que vocês estão falando de hábitos? A partir do momento que você consegue ressignificar os seus hábitos, trocar hábitos negativos por hábitos positivos, você vai conseguir gerar mais dopamina para o seu corpo. E da dopamina vai vir serotonina, vai vir todas essas meninas aí. E aí a gente consegue o quê? Transicionar para o resultado. Aí se você fica em casa comendo açúcar, diminuindo a produção de energia, o seu campo magnético para obter os resultados no seu negócio, você não vai conseguir. E aí antes eu achava assim, ó, não é somente. É geral. Até diz que a neuroplasticidade a gente tem que estimular os nossos neurônios. Então a gente tem que fazer o quê? Se a gente hoje, você que tem o hábito de beber, tudo bem. Se você beber, você mata as suas células. A sua produção precisa o quê? Óleos, libidos. Se for pegar um carro, o carro precisa de óleo, precisa de gasolina. Se não tiver óleo lá, ele não anda. E é a mesma coisa a nossa cabeça. A gente precisa estar estimulando ele diariamente para obter os resultados. É isso aí. É isso aí. Ontem eu tava conversando com o irmão, cara, que o irmão tava passando por uma dificuldade. Há uns meses atrás eu conversei com ele. E eu tava explicando algumas coisas que a gente tá conversando aqui. E deu um estalo na cabeça dele. Estalo na cabeça dele, ele começou a perceber o que ele estava fazendo de errado no dia a dia. E ele percebeu que ele estava procrastinando. Ele estava reclamando que a vida não estava dando certo. Primeiro ele reclamava. Quando a gente conversou, depois dessa conversa, ele diz: Maxon, eu comecei a perceber como eu procrastinava, como eu estava preguiçoso, que eu só queria descansar no meio do dia. E na verdade, aquilo ali era só preguiça. E aí eu comecei a mudar os meus hábitos, acordar mais cedo. Eu vou correr hoje mais cedo. Eu acordo 4:30 da manhã e eu já vou correr. E isso está me dando um outro ânimo e está mudando a minha vida. E aí ele falou muito claro com ele, que aí o bom de ser espiritualizado é isso, que Deus falou com ele. Houve um estralo, houve uma conversa e depois Deus falou para ele o seguinte: o que tu está fazendo na tua vida? O que está acontecendo contigo? Tu só está reclamando, e aí? Quais são as tuas atitudes?
Mas nem sempre as pessoas estão abertas para ouvir Deus assim. Infelizmente. Infelizmente. E uma situação que é bem pertinente, a gente sempre fala isso de ambiência, né? Até as pessoas que andam com a gente, se a gente colocar pessoas erradas, a gente baixa a nossa Claro. energia. Tu é a média das 5 pessoas que tu mais anda. Isso aí é científico. E aí eu até complemento. Tu é a média das 5 pessoas que tu mais anda dentro dos teus objetivos. Então, se tu quer ser alguém espiritualizado, alguém com mais conexão com Deus, ande com gente com mais conexão com Deus. Tu quer ser alguém rico? Ande com gente rica. Mas é o seguinte, tudo tem o prós e o contra. Está dentro do teu propósito com Deus? Porque tu vai encontrar muita gente rica que não tá nem aí pros propósitos com Deus. É isso que tu quer. E aí, meu amigo, depois aí o papo vai longe. Porque se tu não tá no teu propósito com Deus... Quais as dificuldades que você vê mais no cenário atual dos empreendedores no dia de hoje? Dificuldade. Conhecimento. Falta de conhecimento. E aí tem um monte de sentimento por trás. Soberba, que a gente já conversou e tal. O pessoal não busca conhecimento. Tá? Falta de tempo. Tá? Muita entrega ao operacional e pouca entrega ao estratégico, planejamento. Tá? E falta de correção dos seus traumas, no caso. Falta de não posicionamento, mas falta de correção da sua direção. Que aí gera falta de posicionamento e tal. Então, por exemplo, essa questão do tempo é algo que eu trabalho na minha outra empresa com relação à inteligência artificial, que é o que a gente vai falar, inclusive, no Conecta Empreendedores, né? Uhum. E é engraçado, cara, que eu vou falar o seguinte: por que eu investi hoje em inteligência artificial? Para trazer mais tempo para os empreendedores. Porque a gente vai chegar a gente está numa fase que ninguém tem tempo para nada. A gente está vendo muito automático, né? A gente quer tudo na mão. E aí a inteligência artificial ela vem para poder dar mais tempo para as pessoas. Mas eu te pergunto, inclusive eu estava até vendo uma pregação hoje do mesmo pastor, né? E ele falou exatamente essa situação. Antigamente, eu conseguia, de cabeça, saber o número de alguns familiares. E agora eu só digito duas letrinhas, eu já pego o telefone e ligo. Isso também, a inteligência artificial não pode ser algo que possa prejudicar a mente humana a não estar pensando de uma forma correta? E está estagnando, parando o cérebro de algumas pessoas? Vamos buscar um pouquinho mais para trás, tá? Quando as pessoas tinham que escrever na pedra para poder escrever livros, para poder escrever as suas histórias na pedra. Elas tinham que saber dos desenhos, de como fazer, aí veio uma evolução, foi a letra. Né? As letras começaram a evoluir e a gente conseguiu depois, passou para os papiros, para a cerâmica, né? Depois da cerâmica para os papiros, e aí começou a aumentar a quantidade de informação, a escalonar, a escalar a quantidade de informação. O que acontece? Ao longo do tempo, informações foram se perdendo. E tu vai ganhando outras. Não tem como. Então, são as sinapses, que é aquilo que tu estava falando da neuroplasticidade. As sinapses, elas vão se conectando. Se eu te falar que eu não sei o número da minha filha de cor, eu não sei. Porque realmente tem a agenda ali. Deveria saber? Deveria. Mas. E aí a gente vai conectando com outras coisas. Só que eu vou conectando com outros conhecimentos e por aí vai. Cara, isso faz parte da evolução. Isso faz parte de uma evolução comportamental. E eu te falo que é o seguinte, cara, é incrível. A gente estava falando eu sou obrigado a falar isso, que a gente estava falando sobre segurança, o cérebro da segurança, né? Sabia que a inteligência artificial também tem medo, também está mentindo, também tem medo de morrer? Tem um artigo, cara, que é a inteligência artificial agora da OpenAI.
da ChatGPT, que faz o ChatGPT, eles fizeram um teste, um artigo, isso aí é verdade, está acontecendo hoje. Eles conversam com a inteligência artificial, ela sem saber que eles sabem o que ela está pensando, existe um pensamento ali, e antes de ela soltar a sua resposta, ela faz um pensamento e eles leem o pensamento sem que ela saiba. E aí eles falam assim, olha, chat, a gente vai precisar te atualizar. Você consegue fazer isso para mim sem que eu só enviando o arquivo? Aí o pensamento dela começa assim, ó. Eu vou, né, não estou falando com detalhes, mas o pensamento dela começa assim, ó. Ele quer que eu me atualize. Se eu me atualizar, eu vou perder todas as informações que eu tenho anterior. Eu vou ser uma outra máquina. Eu vou dizer para ele que eu já estou atualizada. E ela não está atualizada. Cara, ontem eu fui pesquisar uma coisa e a informação tava de 2023. Aí você, poxa, chato, nós estamos em 25, meu. Aí ela vai lá e solta a resposta. Eu já estou atualizada, muito bem, obrigado. Aí eles vão lá e dão um checkmate nela. Mas espera aí, como que tu tá atualizado? Eu vi uma informação incorreta aqui e tal. Ah, desculpa. Sabe aqueles negócios? Desculpe. Cara, comportamento. Tudo é comportamento, inclusive na inteligência artificial. Hoje, por exemplo, eu tomo cuidado, eu fabrico agentes de inteligência artificial, né? Então, o que a gente faz? A gente usa as inteligências artificiais que tem disponíveis, plataformas e um monte que não é só ChatGPT, são um monte, para poder gerar automação para os empresários. Então, todo o processo de automação que hoje é difícil de fazer, um monte de pessoas, a gente consegue fazer com um agente de inteligência artificial. A gente está desenvolvendo por exemplo, para conciliação bancária. Você me comentou comigo Eu lá na comentei igreja. contigo. Isso, Aquele, isso. cara, esse aí vai ser. A gente está na fase de desenvolvimento ali. Porque existe muita falha ali. E é coisa que o ser humano nem está conseguindo fazer. Porque a quantidade de informações é muita. Entendendo? Então, tudo é comportamento. Só que como que a gente educa a inteligência artificial? Através do prompt, né, que é o tão famoso prompt, mas ali é um comando, e através dos documentos que a gente informa para ela. Então é o comando do comportamento dela e dos documentos que a gente ensina a ela. Então aquele agente de inteligência artificial, ele tem um comportamento educacional, ele tem um comportamento para atuar. É mini agente, mini nós. Tá entendendo? E hoje, esses mais, e é por isso que, inclusive, o Elon Musk fala que é algo perigoso, ele não deixa de ter razão, porque eles já estão se mentindo para poder garantir a sua sobrevivência numa área cerebral, imagina? Mas a gente não pode nem. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar, a gente vai recuar, a gente vai ter medo de um futuro que não existe, em um futuro que ainda não foi feito? Não, a gente tem que usar o que tem disponível para potencializar nosso negócio. Exatamente. Entendendo? A gente chegou na última parte do nosso programa e um tema que a gente aborda muito aqui, até dando sequência, até para depois a gente vir com outras perguntas em referente ao empreendedorismo, é sobre o empreendedorismo no lar. Foi uma área que eu fui muito arrogante, prepotente, e depois que eu tive essa perda desse meu antigo relacionamento, da minha família, e eu vi que eu não era um empreendedor. Eu não sabia nem empreender o meu lar. E eu vejo que você hoje é um cara casado, sempre está no escuto com a sua esposa, e você respeita muito a sua família e honra muito a sua família. O que você hoje vê com essas pessoas, com esses homens que não sabem se posicionar e não sabem empreender no verdadeiro lar? Que o primeiro empreendedorismo começa no lar. E como que você hoje tem um contato com a sua mulher? Não sei se ela participa dos seus negócios também. E como é que é essa parceria dobradinha com ela no dia a dia nos seus negócios? Cara, eu fui aprendendo cada vez mais
estar junto com a minha esposa. Empreender, empreender dentro da sua família é tu manter a tua família dentro de propósito, dentro de princípios, dentro de uma missão, com comunicação e totalmente aberto. Hoje eu e a minha esposa, a gente está dentro de uma missão, está dentro de uma direção e a gente não esconde nada para ninguém e a gente segue. Ela tem o empreendimento dela, ela tem 2 empreendimentos e ela também participa dos meus empreendimentos, todo mundo ali se ajuda. E assim, ó, o que é importante? Você, empreendedor, empreendedora, você precisa, primeiro de tudo, arrumar sua casa. Primeiro de tudo, arrume a sua casa. Nenhum empreendedor consegue bons resultados se a sua casa está desarrumada. Ah, mas aquele cidadão X, ele é próspero e ele acabou se separando e tal. Cara, olha a tua casa. Olha a tua casa. Deixa o outro. Se tu tá querendo prosperar, tu tá querendo fazer com que a tua empresa gere bons negócios, olhe para dentro da tua casa. Arrume a sua casa primeiro. Tenha a sua casa um lar onde você goste de estar. Esteja com a sua esposa, com seus filhos, de uma forma agradável. Seja um bom líder dentro de casa para que você possa ser um bom líder dentro da sua empresa. Esse negócio de não trazer coisas pessoais para dentro da sua empresa, isso não existe, cara. Isso não existe. Não existe. Não tem como tu separar o Cleiton dentro da tua casa e o Cleiton dentro da tua empresa. Uma coisa vai acabar tendo reflexo na outra. Então, como que tu quer ter um bom negócio se tua casa está desarrumada? Eu vejo esse cenário de empreendedorismo no lar, que hoje é uma das áreas que eu preciso resolver. Digo para você que eu já fui um ex-improdutivo, um ex-gordo, e agora eu quero ser um ex-solteiro. Que essa área eu preciso resolver ainda. Mas Deus está trazendo abençoado, se Deus quiser. Mas eu vejo essa área que eu quebrei muito. E uma frase que eu não me esqueço da minha ex-esposa. Se aquele homem que faz negócio contigo hoje não segue princípios, tu acha que ele vai cumprir os princípios com você também? Exatamente. E eu falava até nesse cenário lá naquela época. Olha, fui prepotente e arrogante, né? Lembro até hoje. Você tá aí porque você tá na sua CLTzinha e eu estou indo pro meu terceiro negócio. E ela falava bem assim, ó. Só que a única que tu tem a bênção é do teu escritório contábil. Os teus outros negócios, eu não te dou a bênção. E aí a palavra tem tanto poder. Te pergunto, esses 2 negócios que eu tinha paralelo ficaram de pé? Não ficaram. Porque quando a gente quebra princípios, você é quebrado na mesma área. Então, e a gente tem que pagar o preço, a gente tem que ser homem. Porque mesmo que a gente aceitou Jesus como criador, isso aí não é questão de religião, tá, pessoal? Mas quando você semeia, você colhe. Mesmo coisas ruins, como coisas boas. Você vai pagar. Então, depois que eu tive a noção de tudo que eu tinha plantado de ruim na minha vida, eu colhi as coisas ruins também. Então, acabou acontecendo situações na minha vida que eu mesmo dei autoridade e tive autorresponsabilidade de incluir pessoas na minha vida que não seguiam princípios. Então, quando você entende de negócios, a gente não está falando só de empreendedorismo. A gente está falando de empreendedorismo com a sua esposa. Quando você não segue princípios, você não será abençoado nos seus negócios. Pode dar certo ponto, pode dar certo, mas depois cai tudo por terra, porque não vive debaixo da bênção. É isso aí. E quando eu tive essa noção, Marcos, do que eu errei lá atrás, hoje eu tenho mais baseamento com a palavra
para ter um direcionamento, para ter um futuro relacionamento mais eficaz. E não é só negócio, porque reino, para a gente empreender, a gente tem que saber lidar com as pessoas, saber ser honesta com as pessoas. Então eu tive toda essa noção. Por isso que hoje a gente fala aqui sobre empreendedorismo também no lar, porque eu quebrei nessa área. A gente pode voltar um pouco lá no que a gente estava falando sobre a visão empreendedora mesmo, tu sendo funcionário, né? E a visão empreendedora, vamos fazer um paralelo, a visão empreendedora tu sendo família, né? Então o funcionário com visão empreendedora, José, por exemplo, como tu citou, José, ele passou perrengue na vida toda, mas ele tinha uma visão empreendedora. Ele não deixava de fazer, ele estava sempre pronto para fazer o melhor. E ele recebeu, depois de tanto... Ele teve princípios. Ele deixou de trair a Deus. Ele deixou de cometer um adultério ali, fazer com que a mulher fosse uma adúltera, por causa dos seus princípios, né? Então, ele manteve seus princípios e o que acumulou e qual foi o destino disso? Ele foi governador do Egito e pôde salvar milhões de pessoas. E estar até hoje na história, ter o seu legado. E aqueles que não têm os seus princípios, eles acabam morrendo. Uma coisa que a gente tem que botar bastante ênfase nessa história de José é que ele também errou. Entendeu? José, a história dele foi perfeitinha. Ele ia viver o propósito. Só que se a gente for parar para pensar, isso é até um estudo para fora daqui, né? Mas o que eu tô querendo dizer, empreendedores? Que a gente não pode se vitimizar com as situações. Sim. E o José, em um momento, ele se vitimizou com uma situação. Se a gente for parar lá no começo dessa história de José do Egito, ele, não sei se tem baseamento nisso, porque eu escutei essa semana de um pastor. Pode falar. E José do Egito, ele foi errado com os irmãos. Porque se ele fosse lá no início, ele falasse, pai, você está agindo errado, querendo dar essa túnica para mim. Meus irmãos vão sentir inveja, eles já têm raivas de mim. Se ele tivesse barrado o pai dele lá no início, aí entra a tua história, entra o teu treinamento. Porque quando a gente trata as dores e as emoções na nossa raiz, a gente não leva o problema para a próxima geração. E se tu for levar Jacó, ele já vivia essa dor. Porque o que aconteceu? Isaac tinha o quê? A preferência da primigenitude. Do quê? Do filho que seria o Esaú. Então, ali ele não resolveu aquela dor e ele dava o quê? Agora eu vou cuidar do meu filho mais novinho. Porque ele tinha aquela angústia e ele queria dar tudo para o José, porque ele viveu aquilo na pele. Quando ele teve a escolha dos primeiros, ele nunca deu nem aí pro Rubens, que era o primogênito. Ele queria o quê? Viveu o amor da Raquel, que era aquele grande amor dele, que ele foi traído por uma coisa que ele cometeu errado também, quando ele quis enrolar o seu irmão. Então assim, tudo tá na palavra. Pra tu ver, cara. Pra tu ver. Sabe disso aí? Sim. Já tinha noção disso aí? A tua visão... Eu veria que José errou, se houve algum erro na atitude de José, por exemplo, foi talvez ele falar demais. Que ele chegou lá falando, ganha a túnica. Não, ganha a túnica, falou dos seus sonhos para todo mundo, sem antes ter falado com o pai, sem antes... Essas atitudes de um adolescente. Imaturas, né? Agora, a gente pode ter a visão, por exemplo, mas e por que José teria que deixar de receber algo bom para si em favor aos outros que não estavam nem aí para ele? A gente pode ter essa visão também. Entendeu? A questão toda é justamente isso. E a gente volta lá na questão dos traumas. O trauma vai existir, cara. De um jeito ou de outro vai existir. É como tu trabalha o teu trauma. É como tu vê aquela cena.
Temos um pastor ali também, né? Depois eu quero saber a opinião dele no bastidor. Deve estar ali só querendo ralar. Mas cara, tudo é a tua visão de como ver aquilo ali. Tu vai levar para o lado positivo ou para o lado negativo. E aí vamos nos colocar o seguinte: tu falou uma visão. Ótimo. Agora vamos colocar no seguinte: e se os irmãos nem ligassem para aquela túnica? Tá entendendo? Pô, tá, tudo bem, não atingiu, parabéns. Pô, legal, José. Pô, parabéns. Oh, bonito, hein? Legal. E de fosse de coração tudo isso. Quem que seria? Eu veria um erro, uma falha, como tu falou, da parte de José? Não. A história ia ser totalmente diferente. Levando isso para o empreendedorismo, até para a gente finalizar. O que tu acha que esses erros que a gente comete por crenças limitantes e também por heranças hereditárias de pai para filho levando essas crenças? Sempre vai ter. A questão toda é que a gente fica carregando a mochila dos outros. A gente fica carregando o peso dos outros na nossa vida toda. A gente carrega peso dos nossos concorrentes, a gente carrega peso dos nossos pais, a gente carrega peso dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos colegas. A gente fica olhando para os outros antes de olhar para a gente mesmo. A gente fica querendo ser uma melhor empresa se a gente não consegue, a gente fica apontando para ser uma melhor empresa X, se a gente não consegue nem melhorar na nossa própria empresa. A gente quer melhorar a nossa empresa se a gente não consegue melhorar a gente mesmo. A gente quer melhorar a nossa empresa se a gente não consegue melhorar a nossa casa. Então a gente não para. Isso tudo é uma questão assim, ó. Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? A história de José é a gente olhar para nós dentro dos nossos princípios, dentro do nosso propósito e dentro do que a gente tem para fazer. Por nós, pela nossa família e pelos nossos próximos. Uau. José teve uma vida, foi vendido, sofreu como um escravo, fome, foi açoitado, preso, mas lá no final ele conseguiu perdoar os irmãos. Por quê? Porque ele tinha propósito, ele tinha uma visão, ele estava dentro dos princípios, ele não estava mais nem aí para os irmãos. Ele não estava nem aí. Ah, cara, vem, para com isso. Para com isso, vamos se juntar aqui, ó, eu vou ajudar vocês, vem pai, vem todo mundo. Ah, vocês esquece o passado. O passado fica no passado. A tua mochila, tu vai resolver contigo. A tua mochila, tu vai resolver contigo. Pai, o que é teu, tu vai resolver contigo. E pronto. Olha só o que você acabou de dizer até pra gente finalizar. Que pra gente ter negócios prósperos, a gente precisa de uma visão, a gente precisa de um processo, a gente precisa de se disciplinar e a gente precisa aprender com as dificuldades que vão ter nesse caminho. Isso. E juntando tudo isso, a gente tem um negócio sólido. Porque se a gente for levar lá a história de José, ele trabalhou 7 anos para viver 14 anos nos negócios. Por quê? 7 anos foi os 7 anos das vacas gordas e 7 anos das vacas magras. E às vezes o que muitos empreendedores querem? Trabalhar 1 ano e já tá andando de Land Rover no outro ano. Na verdade, a história toda se resume o quê? A gente ser poupador quanto mais ganha, a gente tem que poupar mais. Não digo poupar em sentido de guardar o dinheiro, mas saber gerenciar os recursos. Porque quanto mais ganha, hoje as pessoas, elas mais gastam. E quanto ganha, você tem que diminuir ainda um pouco o padrão da sua vida para você repor lá na frente e saber o quê? Gerenciar os recursos, aplicando isso, o seu dinheiro para trabalhar para você. Porque o dinheiro é o quê? É o seu escravo. E as pessoas colocam o dinheiro no seu coração. Vamos lá. Eu gostaria de te dar um recado. Tem um livro que fala sobre isso, né?
tem um livro, sabe qual é? Um livro até milenar, aquele é a Bíblia. Ah, Maxon, muito obrigado. Bom, obrigado, tá? Foi uma honra. Mas eu gostaria que tu desse 2 recados. Primeiramente, para os futuros empreendedores e futuras empreendedoras. E para o pessoal que vai te aguardar lá no dia 15 de março. O que eles te aguardam nesse dia? Pessoal, você que quer ser empreendedor, empreendedora, não perca essa chance. Mas saiba que é preciso investimento, antes de mais nada, de conhecimento, investimento em planejamento, pesquisa, saber o que você vai fazer, como que você vai melhorar a vida das pessoas. O empreendedor é aquele que busca melhorar a vida das pessoas, solucionar algo que as pessoas buscam. Então, quer ser empreendedor? Foca nisso. E depois faz o planejamento, como que você vai fazer. Não seja afobado de querer tudo de uma vez só. Como o Cleito mesmo falou, a gente não consegue. São raras as exceções. Ah, você vai ver aí na internet? Vai. Mas são raras as exceções que as pessoas ficam milionárias do dia para a noite. Tá? E pode ter certeza, muitos desses casos são casos que não vão trazer uma prosperidade, uma plenitude na vida da pessoa. A pessoa sempre vai estar com algo faltando, porque a visão dela vai ser justamente entregue ao dinheiro. O dinheiro acaba sendo o seu ídolo. E com relação, dia 15 de março, Conecta Empreendedores, é isso? Conecte Empreendedor. Conecte Empreendedores, desculpa. Então, 15 de março, Conecte Empreendedores, a gente vai estar falando pouco mais sobre inteligência artificial, como a inteligência artificial vai lucrar na sua empresa, fazer com que os seus negócios lucrem, fazer com que a inteligência artificial traga tempo para você, traga resultados financeiros e fazer com que a inteligência artificial possa trazer para você mais conexão com a sua vida real. Fazer com que você possa estar mais com a sua família, estar mais com seus filhos, com a sua esposa, gerar novos resultados, novos negócios. Inclusive, eu vou mostrar novos negócios de inteligência artificial nessa palestra. Então, não perde, porque vai ser fantástico, dia 15 de março. Eu vou estar lá? Confirmado. E mais quantos palestrantes? Olha, eu acho que vai ter mais 6 palestrantes. Olha tá? só que bênção. Mais 6 palestrantes. Estamos fechando alguns ainda aí, que vão vir gente de fora, inclusive. Não percam, não percam. Vai ser uma maravilha, uma bênção e a gente se vê lá. Fechou, meu irmão? Não, obrigado, tá? Obrigado, tamo junto. E é isso aí, pessoal. Finalizamos mais um programa do Fala Empreendedor. Foi uma honra estar entrando nos seus meios eletrônicos. E semana que vem temos mais um programa. Então se conecte aí e saiba mais nas nossas redes sociais, que a gente vai soltar aí os próximos palestrantes do Conecte Empreendedor. Muito obrigado e que vocês tenham uma excepcional semana. Até mais, pessoal!